Sob o silêncio eterno da Antártida, pode existir mais do que gelo e pedra. Alguns acreditam que nas profundezas do continente mais desolado da Terra repousam prisioneiros esquecidos. Seres antigos, outrora radiantes, agora caídos, lançados ao abismo, selados até a hora marcada do Apocalipse. Há muito tempo, segundo antigas escrituras, os céus estremeceram com a rebelião. O livro de Gênesis fala dos filhos de Deus que desceram à terra e tomaram esposas entre os homens, gerando gigantes, os Nefilim. O livro de Enoque vai ainda mais longe. Relata a história de 200 anjos, conhecidos como vigilantes, que desceram ao mundo, não como mensageiros de esperança, mas como portadores de conhecimento proibido. Eles ensinaram aos homens os segredos da guerra, da feitiçaria, dos astros. E ao se unirem com mortais, geraram monstros, meio divinos, meio humanos, que encheram a terra de violência. Mas a rebeldia trouxe um preço terrível. Os vigilantes foram julgados, acorrentados e lançados no abismo até o dia do juízo. O próprio Lúcifer, outrora a estrela da manhã, mais brilhante que todos os céus, caiu. O orgulho o levou à rebelião, e a rebelião o levou à queda. Mas e se nem todos foram enviados ao fogo eterno? E se alguns foram aprisionados em outro lugar? Um lugar tão remoto, tão hostil, que a humanidade jamais conseguiria alcançá-los? E se esse lugar for a Antártida? Uma terra envolta em inverno eterno, um deserto de gelo e silêncio. A ciência nos diz que é apenas uma imensidão congelada, vazia e sem vida. Mas lendas, rumores e sussurros proibidos sugerem algo diferente. Na Segunda Guerra Mundial, expedições secretas buscaram bases ocultas nos desertos de gelo. Há relatos de pirâmides enterradas sob a neve, estruturas colossais vistas por satélites, de lagos subterrâneos intocados pelo tempo e de zonas proibidas, guardadas em sigilo. Seriam apenas anomalias naturais ou selos, portas erigidas para proteger algo aprisionado muito antes do surgimento da humanidade? As escrituras falam de uma prisão, de correntes forjadas para conter os caídos até a hora marcada. E se essas correntes não forem apenas símbolos? E se o gelo for a prisão? Um cadeado eterno, feito para resistir até os últimos dias da humanidade. Hoje, cientistas alertam sobre o derretimento das geleiras. A Terra aquece, o continente gelado muda. O que esteve enterrado por milhares de anos começa a emergir. E se o derretimento da Antártida estiver enfraquecendo o selo que mantém essas criaturas presas? O relógio do juízo final, criado por homens da ciência, avança em direção à meia-noite. Ele marca o risco da guerra nuclear, da catástrofe climática, da destruição humana. Mas talvez o verdadeiro relógio esteja em outro lugar. Será possível que a Antártida guarde a prisão desses anjos caídos? Que sob o gelo sem fim repouse o silêncio antes da tempestade? A Antártida permanece o continente do mistério, um deserto congelado, intocado, indomável. Mas talvez seja também a prisão final. Uma prisão que não espera por paredes que se rompam, mas pela hora marcada. Estarão os anjos caídos realmente lá, adormecidos sob o gelo, aguardando o relógio do juízo final soar à meia-noite? Ou tudo não passa de lendas antigas, misturadas com o medo humano do desconhecido? A verdade talvez ainda repouse sob o gelo, esperando o dia em que o silêncio será quebrado e o mundo voltará a temer o poder dos caídos. Ao longo das décadas, exploradores, cientistas e militares relataram algo estranho. Luzes, objetos, formas que surgem do nada. OVNIs, que parecem sair do próprio gelo. Em 1965, jornais argentinos noticiaram avistamentos sobre a base naval Decepção. Luzes em forma de charuto, que manobravam como nada conhecido. Em 2004, radares captaram sinais inexplicáveis vindos do subsolo. Imagens de satélite mostraram estruturas geométricas enterradas sob quilômetros de neve. O que realmente está acontecendo na Antártida? Seriam apenas fenômenos naturais ou algo muito mais antigo? As escrituras antigas falam sobre anjos caídos,
Seres celestiais que se rebelaram, que ensinaram aos homens segredos proibidos e que foram aprisionados até o dia do juízo final. O livro de Enoque descreve: eles foram acorrentados em cavernas escuras, presos em abismos, até o tempo marcado. Mas e se esse abismo não for apenas espiritual? E se for real, um lugar físico? Um continente inteiro isolado do mundo? E se a prisão dos anjos caídos for a Antártida, um deserto congelado, uma fortaleza natural, um lugar perfeito para esconder aquilo que jamais poderia ser liberto? Mas então surge a pergunta: por que tantos OVNIs são vistos lá? Por que tantos relatos de objetos entrando e saindo de cavernas no gelo? Alguns dizem que os OVNIs não vêm de fora. Eles já estão aqui, eles vigiam, eles sabem que algo está preso, algo poderoso, algo que não deveria despertar. A ciência nos fala sobre o aquecimento global, sobre o derretimento das geleiras. Mas e se esse processo estiver enfraquecendo um selo antigo? E se cada gota de gelo derretido for um passo a mais rumo à libertação dos caídos? O relógio do juízo final avança para a meia-noite. Guerras, pandemias, desastres climáticos, mas talvez o verdadeiro relógio não esteja nas mãos humanas. Talvez esteja no coração da Antártida, no silêncio das correntes que se partem. E se os anjos caídos despertarem, eles não seriam apenas lendas, não seriam apenas sombras do passado. Seriam forças ativas, seres de poder inimaginável. Nem deuses, nem homens, mas algo entre os dois. E os OVNIs? Estariam aqui para impedir sua libertação? Ou para ajudar no despertar? Talvez os extraterrestres não sejam salvadores. Talvez sejam aliados antigos, que um dia caminharam lado a lado com os caídos. E agora retornam para cumprir um pacto esquecido. O que aconteceria se essas entidades fossem libertas? A humanidade se tornaria escrava ou testemunharia o início do apocalipse? A Bíblia fala de correntes quebradas, de abismos se abrindo, de forças antigas voltando à Terra. E muitos acreditam que a Antártida é a chave desse mistério. Um continente proibido, cercado de segredos militares, guardado por tratados internacionais que impedem a exploração. Por que tanto silêncio? O que realmente se esconde sob o gelo? Talvez os anjos caídos ainda estejam lá, adormecidos, esperando a hora marcada. Talvez os OVNIs sejam os vigias ou os libertadores. E talvez o derretimento do gelo não seja apenas uma tragédia climática, mas o anúncio de que o selo está se partindo. O silêncio da Antártida pode ser apenas isso, o silêncio antes da tempestade. Se chegou até aqui, ajude este canal novo a crescer. Curta e se inscreva.